Gente, boa tarde de novo. Boa tarde. Eu vou me apresentar, né? Quero primeiro agradecer o convite, a Samara, a Lu também. Enfim, prazer rever Karina também, rever pessoas que eu já vi aqui. Já te vi aqui na cartilha que teve, me lembro de você, me lembro de alguns rostinhos e tal, que já... Né, que tem sempre alguém que fala um pouquinho mais, que está ali mais presente, a gente lembra. Então, quero agradecer. Né? Estou agradecendo porque de manhã eu estive aqui, vocês daqui a pouco, né, depois de vocês eu vou embora. Então já estou agradecendo a escuta e o convite. Vou me apresentar para vocês e vou falar um pouquinho o que eu estou fazendo aqui. E vou, assim, tentar compartilhar com vocês um pouquinho do meu universo, do meu mundo. Pensando aí como é que eu tenho trazido, né? Para as artes, para o teatro, para o audiovisual, para as minhas práticas nas produções, desde o criativo à ação de produção de fato, uma ideia de sustentabilidade, tá bom? Bom, eu me chamo Driele Moura, eu sou atriz, eu sou diretora teatral, também escrevo, também sou produtora nesse processo e estive desde o início da minha trajetória com teatro debruçada sobre lugares e formas de se fazer que me traziam sentidos amplos mesmo. Assim, eu sou nascida em Queimados, criada no São Jorge, em Nova Iguaçu, e essa é a minha criação. Eu começo a fazer teatro, então, em Nova Iguaçu, na Escola Livre Fábrica de Atores e Material Artístico, que era uma ONG, depois se transformou em uma escola livre, e lá nós tínhamos um vínculo muito grande com o nosso fazer, dentro de uma perspectiva carpinteira, onde nós fazíamos de tudo, desde cuidar do local, cuidar do local de fato, assim, parada de banheiro, de limpar os banheiros, limpar os acessos, construir os lugares onde as pessoas iam sentar, né, e visualizar as nossas criações. Tínhamos um vínculo muito grande, assim, de fato, mão na massa, de fato, uma pedagogia de construção e manutenção do espaço para a gente poder fazer, e a partir disso também uma relação com a cidade, uma relação com as temáticas, uma relação em compromisso com a nossa atuação de fato na cidade ali através das artes. E a partir disso, enfim, fui me debruçar sobre outros campos. Venho de uma família que tem a cultura popular muito na veia ali, através dos meus mais velhos, né, os meus avós, e eu fui, quando cheguei na universidade, eu fui então para esse universo, para esse campo, pesquisando ali as vivências populares e cada vez mais me debruçando um pouco mais sobre os estados do Brasil através dessa perspectiva da performance e da cultura popular. E, no meio disso, a gente vai escalonando, né, transformando os nossos trabalhos, os nossos percursos e cada vez mais profissionalizando eles e sempre buscando esses fios de conexão entre aquilo que faz sentido para o seu, né, pro seu individual no mundo, para aquilo que você, né, quer, deseja colaborar de alguma forma, acredita que seja necessário, que você pode ser uma força, pode ser uma soma, de encontro àquilo que você precisa fazer quanto, né, ordem de profissional, enfim, esses vínculos todos que vai se fazendo. Então, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos e também um pouco dessa minha trajetória a partir daquilo que eu considero um divisor de águas na minha carreira e para onde eu vou direcionando, então, os meus processos criativos e, enfim, esses lugares todos. Aí eu vou apresentar, eu trouxe alguns livros, alguns materiais que eu vou deixar aqui, alguns eu vou botar para circular na mão de vocês, mas vocês também fiquem à vontade de pegar, olhar, ler e tal. E a gente vai conversando sobre alguns conceitos que eu vou tentar apresentar de forma prática através de 2 episódios que nós vamos assistir de uma websérie que eu estou produzindo, gestando aí, e que deve estrear esse ano ainda, e que é uma soma de muitas dessas coisas que eu estou começando a falar aqui. Já é? Então tá bom. Pode passar para mim aí, por favor. Esse aqui é um espetáculo, que ele é um espetáculo do meu TCC, quando eu me formei em direção teatral. E esse espetáculo, ele parte de um lugar, como eu falei lá atrás, né, da expansão de um lugar que eu já me vinha me debruçando, mas não vinha conscientemente me debruçando sobre ele, que é esse campo de pensar qual o modelo operante de você realizar as suas criações, né? Como eu contei, eu venho de uma experiência onde nós tínhamos que construir e lidar com tudo realmente para poder viabilizar as nossas criações.
né? E esse lugar de viabilizar as nossas criações, ele não passava por um campo de se pensar a sustentabilidade de fato, a sustentabilidade verde ligada às nossas criações, mas muito mais sobre realmente viabilizar. Né? Quando a gente vai pensar numa criação artística, né, em cultura, tem alguns itens que a gente precisa ter para poder realizar aquela parada. Então, pensando no espetáculo teatral, eu preciso, né, algumas prioridades do que eu preciso para um espetáculo teatral: atores, um texto, uma cenografia, um figurino. Podemos partir desse princípio, né? Elementos que compõem a linguagem do teatro. Podemos citar esses quatro itens. Então, preciso disso. Para fazer isso acontecer, eu preciso pessoas, alguém que escreva, e figurinos, e sapatos, e cenários materiais para fazer isso, né? Não tendo isso, eu preciso fazer o quê? Vasculhar, né? Não tendo um aporte financeiro que comercialize o meu projeto criativo, eu preciso fazer alguma coisa que me dê a possibilidade de fazer. A partir disso, a gente vai vasculhar, né, o que é que tem nas nossas casas, o que é que tem nos vizinhos, o que é que tem na família, e a gente vai, então, pegar aquele material, refazê-lo, reinventá-lo e usar ele para dar corpo ao nosso objeto criativo. Então, esse lugar, para mim, inicialmente, não tinha um campo de conexão com a sustentabilidade verde. Ele foi ter depois, a partir de um processo de entendimento, de conexão, de, né, estudo, alinhamento, fiação mesmo de vida, linguagem e práticas, que chegou para mim neste momento aqui, quando eu já estava bem mais avançado, já estava concluindo o meu TCC com essa galera toda que fez essa parada comigo, e que nós tínhamos uma demanda também, que era uma certa escassez, porque era um projeto também de universidade, era um projeto de TCC. Naquele momento, né, obviamente eu já trabalhava fora, eu tinha bolsas também, então para viabilizar essas coisas também contei muito com esse lugar, que é tirar uma coisa dali, outra coisa dali, né, nesse processo que é você ser um artista, um criador independente, que é você ser um investidor das suas criações inicialmente, né? Então passou por esse processo aqui, que era eu tirava da minha bolsa de pesquisa, tirava de algum lugar para poder colaborar com o busão de um ator, ou colaborar com uma parada aqui e ali e tal, dos equipamentos, dos elementos que nós usávamos em cena, mas também a gente contou com muito material doado e muito material tanto da universidade, né, comprado pela universidade, mas também doado de outros colaboradores. E para pensar, então, esse esquemão, esse espetáculo, por essa perspectiva, que fosse uma perspectiva mais sustentável, mais conectada, né, e a gente, do nosso espetáculo, a gente usou alguns elementos que eram elementos de reutilização, como, por exemplo, o corpo da cobra, que é feito desse material de construção que se usa para delimitar espaço, sabe? Para que ninguém passe. Então, vocês vão ver que todos os materiais que foram usados foram materiais que foram reutilizados para integrar com o jardim. Porque se trata de um espetáculo de sensibilidade, de imersão e de interação direta com o jardim da universidade, que é um espaço público que foi acolhido pela universidade, não faz parte da universidade. A universidade entrou num processo administrativo para incorporar a praça pública à universidade, porque ela fica de frente para a universidade, e nós queríamos atuar nesse espaço. Nós queríamos atuar nesse espaço porque a gente entende que esse espaço está diretamente ligado ao fundamento dessa história que nós contávamos. Que fundamento é esse? A cultura tradicional, a cultura popular. Primeiro porque esse senhor José, que é esse rapaz aqui chamado João Nazaré... Não, ele descansou só, relaxa. Foi só um drama. E aí, esse rapaz chamado João Nazaré, que é o ator que fazia o personagem José, esse personagem, ele parte de um lugar que de uma provocação muito grande, assim. A gente vai ficar dando umas voltas entre esse campo, que é o campo criativo, e o campo sutil, que sou eu, que sou a pessoa afetada por uma pessoa mais afetada por essas histórias todas. O que acontece é que esse senhor José que ele está fazendo, que esse ator João Nazaré está fazendo, ele é meu avô. Ele é meu avô chamado José Serapião. Esse meu avô, ele em determinado momento, vou contar bem rapidinho essa história, mas em determinado momento, eu estou assim, muito fora de casa, full time, no rolê, na vida, estudando, para lá e para cá, quase não vou mais na casa do meu avô. Eu sempre morei na casa dos fundos do meu avô. E aí, fiquei um bom tempo sem ir. E aí, numa dessas que eu vou,
para casa do meu avô, tô lá com ele, ele me cata e fala assim, vem cá, minha filha, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Você faz o que na faculdade? Vocês leem livros? Eu falei, vô, a gente lê, mas assim, a gente não lê o livro inteiro. A depender do curso, como a gente faz muito cursos por semestre, a gente lê capítulos de livros que têm a ver com a temática que a gente está estudando, e cada curso explicando para ele, né, o que a gente fazia, como é que era a parada. Aí ele falou, pois bem, então tá. Não, porque eu só tive 2 oportunidades de aprender a ler na vida. Uma vez foi quando, assim que eu cheguei no Rio de Janeiro, e a madrinha me colocou no CIEP. Mas quando eu chegava no CIEP, eu sentava nas carteiras, a minha vontade era pegar as cadeiras e tacar tudo no quadro. Eu não entendia nada que a professora falava. E a segunda vez... eu também. Mas todo mundo passa por essa fase. E a segunda vez foi no canteiro de obra, quando os engenheiros contrataram uma moça para vir aqui aprender a gente a escrever, e foi onde eu aprendi a escrever meu nome. Eu acho que tem gente que não serve para isso. Meu avô falou isso para mim, que achava que tinha gente que não servia para ler. E aquilo me tocou profundamente, assim, porque eu já estava num processo de pesquisa sobre as culturas populares, né? Sobre a identidade popular, sobre uma certa antropologia da performance popular, e meu avô me trouxe essa provocação. Então eu passei a olhar para esse senhor dentro da minha casa e para o meu quintal também quanto um lugar sensível de popular, de cultura, de tradição. Não só pelo meu próprio ponto de vista, né, da minha experiência, mas tentando buscar o olhar daquele homem também para aquilo que eu fazia. E aí passei a traçar, então, aquilo que virou depois esse espetáculo teatral, que é um musical, na verdade, onde a gente conta a trajetória do senhor José cruzando os estados do Brasil e buscando o sonho, né, do pobre, que é trabalho no Rio de Janeiro. Então, esse espetáculo a gente faz um 360 no Brasil e vem acompanhando esse José uma série de musicalidades regionais do Brasil, tipos e sotaques também de musicalidade do Brasil, e vão acompanhar esse José. Então, nesse musical, a gente tem do baião ao coco, sambada de coco, ao carimbó, a samba de terreiro, a toada, a ciranda, enfim, o funk também. Então a gente faz quando ele chega no Rio, ele lida com funk. Então a musicalidade, o contexto sonoro está completamente junto e reunido da experiência espacial desse personagem. Isso tudo vai lidar direto também com o fato de a gente ter escolhido o jardim como um ponto central para se conectar com todo esse lugar, que passa pelo lugar de ancestralidade, o lugar também de reverência às culturas tradicionais que partem de um convívio harmônico com a natureza, e por isso que a gente entendia, então, que era importante fazer no jardim. E aí todo esse material aqui foi feito exatamente sobre essa linhagem que eu fui relatando para vocês. Isso aqui, onde tem 2 atrizes aqui penduradas, isso aqui é uma escada que eu construí com corda e madeira reutilizada que tinha na casa de um colega. Pneu de bicicleta que a gente colou LED. A gente não, né? As meninas da cenografia, a gente só dava suporte, mas as meninas da cenografia colaram LED, né? Elas pensaram, a Alessandra Fernandes pensou no corpo dessa cobra, em como que nós faríamos isso. Essa cobra, nós tínhamos a missão de não tapar a experiência com o jardim. Então ela precisava ser vazada, as pessoas precisavam olhar para as árvores acima das suas cabeças. Nós precisávamos que as pessoas que fossem viver essa experiência com a gente não tivessem o teto de uma caixa cênica, não tivesse, né, o desenvolvimento de uma caixa cênica mesmo, onde ela é projetada para aquilo que é visto de uma certa frontalidade. A gente queria que as pessoas tivessem todos os estímulos possíveis, porque esse era o estímulo que esse José passou, e a gente queria representar isso, que as pessoas tivessem um pouquinho dessa sensação. Estou contando essa história toda aqui porque a história do senhor José é uma história que o meu avô sempre me contou de quando meu avô, né, era um trabalhador braçal, pedreiro, aquela história toda, e passou pela Serra Pelada, trabalhando como seringueiro. Então, ele sempre me contou uma história da vez de que ele, coletando seringa na região amazônica, ele foi lá, parou, foi dar uma pausa para descansar e foi engolido por uma cobra.
Nada a ver, né? Super mentiroso. Mas ele contava essa história e ele contava essa história com muita propriedade. Toda vez que ele contava essa história, ele tinha um requinte de detalhes mais aguçado. Boa tarde, bem-vinda. E aí ele ia me estimulando e construindo meu imaginário sobre essa perspectiva da cobra. E aí, né, e engatando então nesse universo lúdico, nós fomos então escolhendo, entendendo que a gente precisava todo mundo passar por esse universo, por essa relação com a cobra, esse sentido de ser engolido por uma cobra, para entender o que era o espaço, a dimensão socioespacial que ele estava querendo me relatar. Como eu falei para vocês, vou ficar indo e vindo, tá? Entre o criativo e as minhas questões sutis. Porque nesse processo, eu trabalhava com cultura popular e eu tocava e brincava com um grupo de carimbó no Rio de Janeiro. Em 2018, eu fui com esse grupo de carimbó fazer uma viagem para o Pará, para o oeste do Pará, onde fui fazer uma vivência com os povos Borari e fui também aprender a tocar mais, enfim, estar mais perto, né, diretamente, beber da fonte da cultura do carimbó. E fui para o oeste do Pará. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com aquele lugar, aquele território, aquelas experiências que são completamente diferentes das experiências do Sudeste e me apresentou, então, ali um mundo, um outro universo, uma outra dimensão daquilo que eu já estudava antropologicamente, mas eu pude ter contato sobre um campo sensorial meu com aquele lugar, com aquelas pessoas, com aquele universo, com aquele imaginário, que já não era mais o imaginário, mas era de fato concreto, e eu passei pela experiência de viajar entre os rios, né? E aí, viajando entre os rios, quando eu fiz uma viagem de 48 horas descendo o Rio Tapajós, eu pude entender um pouco melhor, através do meu corpo e do meu imaginário concreto, o que é que meu avô estava me relatando. Então, na verdade, o que ele estava fazendo nada mais era do que mitificar uma história popular na frequência da cobra, que é uma figura popular, que está estreita ali, se a gente for aprofundar mais um pouquinho, né? A gente conhece a história de Jó, engolido pela baleia, a história da cobra, da serpente, né? Quando a gente vai falar sobre as histórias que constituem uma ideia filosófica, né? Da nascente da filosofia grega, mas que está diretamente ligada à religião também, que é onde permeia o nosso universo, né? De construção social, enfim. Então, ele usou, na verdade, esse ideal mítico, né? De fantasia para me relatar uma experiência que era real para ele, na verdade, que era cruzar. Ele vem de Amanaiara, do Ceará, e era cruzar, então, os estados do Brasil em direção ao Rio de Janeiro, e essa sensação dele ser vomitado, dele ser regurgitado num novo lugar, onde ele precisaria reconstruir todas as suas referências de trabalho, de afeto, de família, e foi a experiência que ele passou, saindo, então, cruzando os estados e vindo para o Rio de Janeiro. E a gente fez, então, essa tentativa de representar a história desse José, usando todos esses elementos que, ao meu ver, não existe separação quando se pensa esse fundamento de pensar um trabalho estreito, enlaçado com as bases da cultura popular. Pode passar para mim, por favor? Beleza. Aqui eu trouxe um boneco, na verdade, uma figura que é central no Bumba Meu Boi do Maranhão, só para ilustrar um pouquinho o que é que eu falo quando eu digo cultura popular. Porque cultura popular é muita coisa, né? Então, assim, quando a gente pensa em cultura popular, provavelmente cada um vai levar a cabeça para um lugar. E eu estou aqui, então, trazendo a dimensão de cultura popular, pensando no universo das tradições de performance tradicional. Essas tradições, elas são o Bumba Meu Boi, elas são o carimbó, elas são o coco, elas são o cavalo marinho, elas são esse lugar que me dá uma estruturação de pensamento sobre as culturas tradicionais que eu recortei, que eu precisei recortar para pensar a performance, que tivessem personagens, que tivessem personagens com uma base de construção sólida para se pensar o teatro existente neles. Então eu trouxe essa figura, que é o Kazumba, que é uma figura encantada do Bumba Meu Boi, como uma figura de exemplo para se pensar do que é que eu estou falando, né? Porque tem uma conexão entre o teatro convencional e a cultura popular, tem uma coisa convencionada entre elas, que é exatamente esse lugar do da tipificação de uma personalidade, de um personagem.
né, que aí expandido para a cena vai, enfim, tomar proporções da performance, assim como nosso José tinha proporções da performance, era um José expandido, não era um José natural, era um José que se mascarava, enfim. Na cultura popular a gente também tem esses personagens, essas figuras que se expandem na cena para dar conta do seu objetivo, seja no seu objetivo numa brincadeira de contar uma história, seja de ritualizar uma circunstância, enfim. Passa aí pra gente, por favor. Beleza, passa mais um pouquinho. Passa mais um pouquinho. Beleza. Então, isso tudo que eu estou contando para vocês, eu estou tentando ilustrar um pouquinho, estou compartilhando para vocês um processo de pesquisa muito longo, onde eu estou recortando um pouquinho para dar grau sobre teatro, performance, cultura popular, né, conexão e fiação com a ideia de sustentabilidade no seu modo operante. E uma outra coisa também é que dentro disso, dentro do meu processo, da minha trajetória de criação, eu saí do teatro para o audiovisual. Quanto trajetória pessoal, eu saí do teatro, eu me formei em março no teatro, dia 23 de março, dia 29 de março eu estava trabalhando no cinema com mostras assim, onde eu não saía, assim, eu não saía do cinema, eu trabalhava só com isso. Então eu fiz uma migração muito disruptiva, muito direta entre o teatro e o cinema, e fui aos poucos então trazendo isso também para dentro da minha própria prática criativa. E se deu então nessa passagem do que era esse processo todo de pesquisa que eu estou apresentando para vocês, do que foi esse espetáculo musical, de todos os elementos que nós tínhamos ali. Eu fui então tirando ele, fiando, transformando num processo, num roteiro de audiovisual. E aí nesse processo a gente tem uma passagem de linguagem, né? São 2 objetos criativos que cada qual tem o seu modelo, formato e modus operandi de se fazer. E no audiovisual eu precisava, então, de outras camadas que me dessem corpo material, documento para se fazer. Então, né, diferente do teatro, onde o que eu estou fazendo aqui eu posso transformar e a gente vai comprar pelo campo do lúdico, no audiovisual eu preciso que esse lugar seja concreto. E, portanto, você precisa estabelecer fios de maior documento do que no teatro a gente pode oferecer. Beleza. Dentro disso, pode passar um pouquinho, por favor? Pode passar um pouquinho. Pode passar um pouquinho? Pode passar mais um pouquinho? Tá, beleza. Dentro disso, a gente vai... eu tive que... Né, eu fui fazendo essa passagem de um espetáculo de teatro para, né, que tem uma estrutura, um tipo de estrutura, e eu sou super do experimental, então eu já experimentava muito, assim, uma escaleta de roteiro, já lá no teatro, eu tinha uma escaleta que desenvolvi, a escaleta é basicamente uma estrutura que te dá um suporte para você desenvolver um roteiro. Um roteiro, ele é uma base da contação de história, onde ele é completamente descritivo. Num roteiro, eu preciso que todo mundo que vai ler o roteiro entenda o que é que eu estou falando. Entenda um ponto de vista. Obviamente que o ponto de vista é pessoal, cada um vai ler uma mesma coisa e vai levar para um lugar. Mas é preciso que todo mundo entenda nitidamente, minimamente, o que é que está sendo descrito ali. E o meu processo de escrita já no musical, ele partia desse princípio de escaleta. Então, por exemplo, no meu processo de escrita, de estruturação do espetáculo, eu tinha, assim, circunstâncias, eu tinha as cenas, eu distribuía em cenas, circunstâncias... Deixa eu ver aqui. Fazia cenas, circunstâncias e objetivo. Então, eu tinha as cenas que eu queria que fosse a composição do espetáculo por inteiro, eu tinha as circunstâncias que eu queria que fizesse parte das cenas e tinha o objetivo de cada uma delas para fechar o meu sentido total de um espetáculo. Eu pegava isso tudo aqui e eu dava na mão dos artistas e falava assim, vai. E aí eles iam experimentando, e aí, como o meu processo de dramaturga na sala de ensaio, olhar, então, aquilo que eu estava dando para eles e escavar o que melhor se enquadrava com minha conclusão final de cenas. Faz sentido?
Sim? Esse é um processo... Não? Tá pensando um pouquinho. Esse é um processo experimental de escrita de dramaturgia em laboratório, né? E aí estou escalando, compartilhando um pouquinho com vocês, mas esse era basicamente o meu processo de escrita dentro da sala de laboratório para se pensar um musical, e que depois isso já tem uma conexão, um fio direto com o roteiro de um filme, de uma série, enfim, já tem um pouquinho dessa conexão. Então, mas tinha algumas coisas que eu não tinha também, né, nesse processo de passagem para o audiovisual, e que eu fui descobrindo também no percurso, e não só descobrindo também, mas entendendo compromissos que faziam sentido para mim. Então tá, por exemplo, beleza. Nesse processo, entre a ideia daquilo que era o espetáculo musical para a passagem para o roteiro, eu precisei pensar numa estrutura, né, que aqui eu até chamo estruturas para a liberdade criativa na cena independente. Eu acredito muito nas estruturas de liberdade criativa, como essa que eu acabei de jogar para vocês. Essa não é exatamente uma estrutura que a gente vai encontrar nos cursos de roteiro. Os cursos de roteiro, por exemplo, são bem mais fechadinhos, bem mais cristalizados, assim. Mas eu acho que o campo da criatividade, do criativo, e o campo do teatro, da experiência, do experimental, nos possibilita embaralhar os nossos métodos, os nossos formatos de criar, inclusive o criativo. Mas algumas coisas precisam estruturar, algumas coisas precisam nos dar estrutura e tônus para que você possa avançar com o seu material criativo, né? Então, beleza. As coisas que eu estabeleci através da minha construção de roteiro foi a base do enredo, que é basicamente, né, o que é que eu quero, o que eu quero fazer com aquela história, para onde eu quero que ela vai caminhar, que parte desse princípio de cenas, circunstâncias e objetivo, beleza. Uma cronologia que me desse o documento. O documento é o tempo histórico daquela história. Então, todas essas cenas, essas circunstâncias e esse objetivo estão passando em um tempo. Eu posso escolher negar e falar, não, a minha história não tem tempo nenhum, é um tempo, sei lá, no buraco da Stranger Things, no buraco da parada, uma outra parada, inventar outro tempo, mas eu posso também usar a minha história para marcar um tempo histórico que eu considero importante, que foi o que eu fui fazendo. Eu, considerando a história do meu avô, que ele já trazia sobre o período da borracha, do ciclo da borracha, eu falei, é esse tempo histórico que a experiência desse cara tá. Então eu preciso falar disso, preciso trazer isso para os tempos atuais e como, né, e atualizar tanto o que está sendo falado sobre isso, quanto, né, friccionar com aquilo que já foi falado. Então eu fui debruçando sobre vários documentários que tinha sobre Serra Pelada, o jornal da época. Tenho vários vídeos do Marcelo Tais, que ele era o repórter naquela época, ele fazia um trabalho de ir até essas áreas e acompanhar o garimpo e tudo mais, muito sensacionalista mesmo, assim, né? Naquela época também tinha uma relação do jornal que tinha um certo sensacionalismo, que nós passamos por ele de novo, né? De 2019 para cá. A gente passou de novo, né? A gente ainda vive um pouco desse, mas um pouco mais com um olhar mais ácido sobre ele, mas nós passamos muito ele com as fake news, com todas essas novas, né, plataformas que foram vindo, que foram, né, trazendo novos precedentes de informação. Mas lá atrás também já tinha essa parada. A relação com os personagens, porque acho que sempre o que sustenta uma história são bons personagens. Então, essa relação com trazer personagens tipos sempre me estimulou muito através da cultura popular, que é essa coisa que eu falei, pô, o personagem tipo, ele tem um jeito de olhar diferente, ele tem um jeito de andar diferente, ele tem uma construção que é mascarada, ele tem uma outra parada. Então, esse lugar desses personagens que são tipões, assim, que o teatro estabelece pra gente, me interessa muito. Então, tinha essa pegada também. Dos personagens, tinha também as questões familiares, que são as subjetividades dessas personas. Então, eu passei a olhar questões dos meus atores, eu olhava as minhas questões numa perspectiva de... Não vou ficar abrindo eu mesma falando dentro da minha cabeça aqui agora. Não vou ficar abrindo muitas lacunas de conceito, não, porque senão vai ficar difícil para vocês e difícil para mim para explicar para vocês. Mas eu entrava também nas questões familiares, também, tanto nas minhas quanto as das pessoas que estavam comigo nesse processo, um pouco invasiva, sim, mas fazia isso. E também na temática em questão, que cruzasse com todas essas. Então, dentro dessas temáticas em questão, por exemplo, a questão hídrica aparecia para mim muito forte, assim.
eu via que tinha uma luta, né? Enfim, a gente vai falar do período da borracha, a gente está falando sobre luta territorial, a gente está falando sobre invasão de garimpo nas terras, a gente está falando de expropriação do ouro, né, dessas terras, a gente está falando sobre mineral. Então, assim, pensando nesse lugar que é a luta territorial, eu ficava pensando qual é a luta territorial que me aflige, que me afeta diretamente, eu com a minha experiência. E eu entendia que era a luta hídrica. E era num lugar assim, muito pessoal mesmo, e até simples, que é a minha casa enchendo toda vez que chovia. E eram as minhas experiências lá no teatro, quando eu comecei, que era enchendo na rua ali, esse teatro onde eu comecei, ele estava naquela rua, na rua principal do Guanabara, de Nova Iguaçu, não sei se vocês conhecem, mas fica ali com muro para a estação de trem. Então, o trem sempre foi um objeto, um lugar onde eu passava meu tempo ocioso de um lugar para o outro, e onde eu estudava, escrevia, era o meu lugar de amor e ódio. Eu saía de lá com poesias incríveis, escritos que eu amava, que eu achava, caraca, e ao mesmo tempo estava possessa, porque, enfim, a parada atrasa, a gente passa sufoco, a gente não chega na hora, a gente, sabe? Então, assim, todos esses lugares que eram para mim, dentro das minhas experiências espaciais, para mim me remetia também à experiência espacial que era para mim relatada através do meu avô, e eu ia cruzando isso tudo. Entre lá, um olhar para dentro, para as minhas experiências, e um olhar buscando o olhar desse cara e se relacionando com essa parada toda aqui. Tentando dar algum crivo, alguma conexão para isso. E aí, passa aí, por favor. Beleza. Muitas coisas. Vou só dar uma passada aqui, porque acho que quando a gente pensa, então, nesse lugar que é pensar a escrita como um lugar de profissão verde, a gente aproveita a oportunidade também de passar para vocês alguns pensamentos, né, sobre o processo de escrita. O processo de escrita, nossa concepção agora de audiovisual, né, já estamos em audiovisual. Então, a gente vai só passar realmente, depois a gente vai para um campo que é assistir um episódio, falar sobre os elementos que podem aparecer nesse episódio, né, cruzando com tudo que eu já falei, cruzando com a experiência de vocês também, e aí depois a gente avança, tá bom? Então, assim, só para trazer novamente toda essa cama de elementos que eu fui trazendo para vocês, sobre base de enredo, dentro da base de enredo, a gente tem a sinopse, a gente tem arco dramático e o conceito de uma história. A sinopse dessa base de enredo é aquilo que você vai relatar a sua história inteira, por inteiro. O arco dramático é o percurso por onde seus personagens vão passar para contar aquela história inteira. E o conceito é como que você vai contar aquela história inteira. Faz sentido? Alguma dúvida? Alguma questão? Querem perguntar alguma coisa sobre isso? Quer que eu dê exemplo? Eu não entendi muito o arco dramático. Arco dramático é tipo assim. Como você chama? Giovana. Giovana conheceu uma pessoa e se apaixonou. E no meio do caminho, ela descobre que essa pessoa, na verdade, é um primo antigo dela, que é casado com uma vizinha de infância. Essa bem dramático, bem melodramático e tal. Abre a porta, fecha, chora, muito choro. Adoro. Essa é a sinopse da sua história. Essa é a sinopse da sua história. Como que a gente vai elaborar o arco dramático? Não dá para ser tão simples quanto eu contei. Apesar de não ter sido uma história simples, fui longe. Mas é preciso pensar qual o arco da Giovana. Então, a Giovana vai conhecer uma pessoa que ela vai se apaixonar muito. Mas o arco dela precisa ter uma série de elementos que leve ela a conhecer essa pessoa. Então, a Giovana, ela é educadora, e por ser educadora, um dia uma criança é esquecida na escola, os pais esquecem de buscar, e aí ela fica com aquela criança. Ela está muito atrasada, ela tem uma prova para fazer, ela tem outras coisas para demandar naquele dia, mas ter visto aquela criança sozinha, naquele dia, pegou no calcanhar dela e ela falou, cara, eu preciso ficar com essa criança aqui, não vou deixar ela sozinha, tem muita gente em volta, ela pode se perder, outra pessoa pode levar ela, deu um up na cabeça dela, ela falou, vou ficar. Largou a vida dela, ficou com aquela criança. Naquele dia que ela ficou com aquela criança, que é um dia atípico na vida dela, naquele dia o cara passou, ou a menina passou, e eles se conheceram na calçada, enquanto ela estava ali esperando a mãe da garota buscar a criança que ela ficou esperando. Então, o arco dramático, o como acontece. E quais são os ápices da história de Giovana, então.
Não dá, né? Então, quando a gente vai pensar numa narrativa, existe existe uma narrativa que ela pode ser linear e ela só vai para frente, ou ela pode ser uma narrativa que sobe, desce para caramba, daqui a pouco estabiliza um pouquinho, daqui a pouco sobe mais um pouco. Então, a gente vai chamar isso de arco dramático. Qual o arco dramático que a Giovanna vai fazer? O quanto que ela vai sofrer, o quanto que ela vai ser feliz, o quanto que ela vai entregar, o quanto que ela vai ser tomada por outras circunstâncias que não é sobre ela. Então, assim, ela tinha um objetivo, ela tinha uma escolha, Giovanna. Eu vou sair, sou educadora, estou dando minha aula, daqui eu vou fazer uma outra prova. Ela tinha um objetivo. No meio do caminho, ela foi pega por uma surpresa, que foi a criança que foi esquecida. E ela fez a escolha de segurar aquela criança, né? Ela fez ali uma jornada da heroína, da Salvador, e falou, vou ficar com essa criança, não vou deixar que ninguém pegue nela até a mãe dela chegar aqui. Sabe-se lá por quê? Porque ela conhece a mãe da criança, ou porque ela já viu aquela criança muitas vezes e aquela criança parece com uma sobrinha dela. Olha quantas coisas a gente pode elaborar sobre esse arco e que envolvem e que vão aliviando quem é essa Giovanna. E isso tudo vai nos revelar quem é essa Giovanna. E a gente não conta na boca da Giovanna, a gente conta com as circunstâncias que estão ao redor dela. A Giovanna em si está só tentando chegar na próxima prova dela, mas isso tudo está envolvendo. Então, esses lugares são o arco dramático da vida da Giovanna. E aí, enfim, cronologia, tempo histórico e documento, que é uma coisa para mim que eu não abro mais mão em lugar nenhum, porque é para mim o que faz sentido. Porque é quando eu olho para uma história e consigo carregar essa história de relação com o mundo. Então, o tempo histórico e o documento é um lugar que, para mim, eu não abro mais mão em nenhum processo criativo meu, por conta disso. E, nesse momento aqui, quando eu cheguei na cronologia, eu tenho uma cronologia ali para mostrar para vocês vão ver uma loucurinha. Porque nesse tempo histórico, eu boto dentro de um processo histórico em que ano a minha história começou, mesmo que eu não conte a minha história a partir daquele ano. Faz sentido? Então, por exemplo, a minha história, em Ouro Azul, que nós vamos assistir ali, a história que está relatada no audiovisual que vocês vão assistir, ela começa em 2022. A história que vocês estão vendo ali, o ano em que eles estão é 2022. Mas não dá para dizer que a história daquele lugar começou em 2022. A história daquele lugar começou em 1980. Então, na verdade, a minha cronologia começa em 1980, respeitando o tempo histórico da série. O tempo histórico daquela história. E aí... Bom, pois bem, cronologia. Fechamos isso aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa? Algum exemplo? Fale. Eu entendi muito de nenhuma das três ali. E aqui, essa aqui? personagens devem te alugar, eu também não entendi, não. A gente ainda nem chegou lá, mulher. Calma. Eu estou em cronologia aqui agora. É porque já está aqui, vocês estão lendo, né? Mas tá. Documento, para mim, documento está diretamente ligado ao tempo histórico, que é como é que você, através da sua história, você denuncia questões do mundo. Para mim, isso é documento. Por exemplo, quando eu comecei a escrever Ouro Azul, tinha uma série de questões que eu não sabia sobre o processo da luta hídrica. O que eu fiz? Trouxe o Gabriel. Gabriel Lopes, conheço ele, a gente, desde... Gente, o falecido. O falecido. Gabriel Gente, fez tudo. ele tá em tudo. Ele tá em Eu tudo. tá em tudo. A menina do campo veio e tava ele lá no É. campo. Agora como o Gabriel. Mas a gente conheceu a Adri também que o Gabriel sabe de infância. É. Que fofo. O Gabriel e eu, a gente teve um início do que é minha produtora hoje, assim, porque a gente compartilhou do sonho de ter uma produtora audiovisual, papá. Depois ele me abandonou, porque ele tá em tudo, ele escolheu outros lugares. Exatamente. Ele é o próximo Ou ele convidado. abandona, né? Pois é. Bolsonaro, ele vai vir dar uma de ser brigadista também? Ah, eu não sei. Ele tava aí ontem. Ele veio. A Karina falou. É, Que tristeza. é isso, né? É. Qual você Gatilho. Mas nesse processo, eu trouxe o Gabriel para me trazer o documento. Eu precisava do trabalho do Gabriel como pesquisador para se relacionar com a minha pesquisa também. Então, a minha pesquisa como criadora, criativa, que estava num campo, né? Eu sempre estabeleci uma relação ativista com as minhas criações. Eu venho de diretório acadêmico, eu fui liderança na faculdade, eu fui militante na cidade, em Nova Iguaçu, de cultura popular, de sarau, de audiovisual, essas coisas todas eu fui. E aí, passei por todos esses estágios. E em algum momento eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu ser feliz também, porque a gente vai ficando carrancudo, né? É muito pesado, são ambientes muito pesados.
mas sempre estabeleci esse fio de conexão com as minhas criações, ligadas a um pensamento político mesmo. Acho que a arte é política e ela sempre é, independente, inclusive quando você escolhe que não seja. Então, assim, eu estabeleci esse fio de cronologia, pensando tempo histórico e documento, exatamente trazendo esse fio, um fio político de se pensar o que é que eu estou contando, como eu estou contando, quem está contando isso comigo e como é que eu vou dialogar de uma forma onde eu consiga estabelecer um senso de aproveitamento social mesmo, assim, né? Eu não queria só contar aquela história, eu queria contar aquela história dentro do formato que me era pedido, que é bonitinho, direitinho, eu não queria fazer aquilo que eu sempre fiz. Mas eu queria não perder esse fio de conexão com o senso político e foi entendendo exatamente esse campo do tempo histórico, esse campo do documento. E aí vão ter vários pesquisadores, inclusive, que vão fazer análises territoriais, geográficos e de tempos históricos a partir do cinema, a partir do imaginário, a partir do campo de concepção de criações. E eu queria fazer parte, então, desse lugar. Que é como é que a minha arte também pode colaborar nesses fios de se pensar, enfim, o por trás de uma lente que tem um objetivo final um pouco mais comercial, apesar de eu também, de hoje eu já entender essa palavra comercial como uma palavra de outros campos, assim. Que eu acho que essa palavra ela não é tão o monstro da questão. Já encontrei outras palavras piores. Então, a partir disso, eu já consegui elaborar outras paradas. Mas é isso. Então, assim, uma coisa que também, né, eu acho que tem a ver, está diretamente ligado com o trabalho de vocês, é esse vínculo da pesquisa, na verdade, nessas produções, na contação de história e tudo mais, como a gente consegue se alinhar através do documento e desse fluxo de pesquisa mesmo. Alguma coisa? Mais alguma coisa? Sim? Não? Enfim. Mas só contextualizando um pouco mais. Então, eu trouxe o Gabriel para ele poder... elenquei 50 perguntas para o Gabriel de coisas que eu não entendia e que eu queria muito entender, que era entender abastecimento das águas na Baixada, o que da reserva de Tinguá abastecia, que área, como, Rio Guandu, que área, como, né? Porque nesse processo de pensar, né, lutas territoriais e assuntos comuns, a gente, na maioria das vezes, a gente sai dos mesmos pontos, né, de um certo senso genérico, e acho que é preciso, então, se aprofundar alguns campos de pesquisa, pensar quais são as profissões que atuam diretamente impactando aquele fio de narrativa que você está pesquisando, para, então, direcionar para você e apontar para você novos caminhos ou caminhos que você ainda não olhou e que é interessante, que é importante trazer para a sua narrativa, né? Acho que desse compromisso, então, que eu vou pensar o documento e trazer o Gabriel também como um pesquisador das águas, um pesquisador do meio ambiente, para também estar ilustrando algumas questões no seu campo concreto, né? Como eu apresentei para vocês, eu falei de vários conceitos que estão no campo do imaginário, no campo do poético, que estão no campo do conceito, no campo de se pensar filosofias, cosmovisão de vida, e que é muito importante, com certeza, mas também quando você vai pensar uma narrativa, uma história, é preciso concretizar territorialmente onde é que se passa aquele tempo, como é que se age naquele lugar, como é que, né, as coisas são distribuídas para que você tenha algum nível de compromisso com como aquilo é feito, né, com como é feito a sua história, no meu caso, com como é distribuído as águas, né, que é o caso de Ouro Azul. E aí, personagens. Em personagens, a gente tem o interesse da trama, a quem as personagens devem dialogar e questões familiares. Vou explicar um pouquinho e depois você lança as suas questões nessa parada aqui também. As personagens, porque elas estão diretamente ligadas ao interesse da trama. Então, na minha sinopse, vou dar o exemplo da Giovanna de novo, a sinopse da Giovanna é: Giovanna vai conhecer uma pessoa, vai se apaixonar por essa pessoa, no meio do caminho, enquanto ela está se apaixonando por essa pessoa, vivendo uma relação com essa pessoa, ela vai descobrir que a pessoa que ela está apaixonada é casada com um primo dela, com uma prima dela. Não foi isso que eu falei? Não, uma pessoa era meu primo e que estava casando com vizinho. É verdade. Arrasou. Ótima memória, preciso. Aí, a pessoa com quem ela foi casar, que ela se apaixonou, era uma pessoa, então, é um primo distante dela que está casado com a vizinha. Beleza. Dentro dessa trama, a gente precisa pensar personagens que tenham interesse, que se formem
que se formem, assim, serão todos os personagens que vão surgir a partir desta sinopse. Esse personagem ele precisa ter uma relação direta com o objetivo. Qual é o objetivo? Chegar nesse caos da vida de Giovanna e mostrar esse caos da vida de Giovanna, que é estar apaixonado por alguém que já foi o seu primo e que está casada com a sua vizinha. No caso da Giovanna, todos os personagens que a gente apresentou até agora já têm uma relação de interesse direto com a história. Então, não é uma história onde os personagens estão... as circunstâncias dos personagens se apresentam depois. Nessa sinopse, as circunstâncias dos personagens já se apresentam na sinopse. Faz sentido o que eu estou falando? Porque já está muito claro. A Giovanna vai se apaixonar por alguém e aí prima... Então já tem funções dessas personagens que estão diretamente atreladas ao interesse da trama. Obviamente, ao ler uma sinopse como a da Giovanna, a gente vai falar isso é um dramalhão, é um romance dramalhão, um melodrama, vai estar tudo girando em cima dessas pessoas, coisa que nem sempre acontece numa sinopse. Mas ali, no caso da Giovanna, o interesse dos personagens já estão diretamente ligados à trama. Check, beleza, foi. Personagens seguindo ali os pontinhos. A quem as personagens devem dialogar? É pensar. Qual é a classe social desses personagens? Eles estão ilustrando o quê? Eles estão reproduzindo que tipo de comportamento, que tipo de padrão, falando sobre que territórios, sobre que locais, qual a geografia desse cara, qual é a cor desse cara, qual é a realização desse cara, o que ele já passou na vida dele, qual é na base familiar desse cara. Esses contextos todos eles estão dentro dessa linha de personagem que é entender realmente a quem eles devem dialogar e se faz sentido eles dialogar para as mesmas pessoas. É uma questão também, né, de se pensar onde é que estão os nossos personagens e para quem eles estão dialogando. E as suas questões familiares, né? Eu sempre parto de 2 lugares para pensar a questão familiar. Questão familiar a esse personagem. Então, por exemplo, às vezes no processo de escrita, eu fico muito apegada a um personagem e eu quero que ele viva uma coisa muito maneira. Eu, tipo assim, pô... Eu, né, no meu pessoal, fico, cara, esse personagem merecia viver um negócio muito maneiro aqui, pá, não sei o quê. Mas, no interesse de trama, você fala assim, nada a ver. Se essa pessoa viver essa parada aqui, vai impedir ela de dar ruim ali, ou vai fazer com que ela desencontre dessa outra coisa aqui. E aí você precisa tomar decisões. Faz sentido? Alguém fez assim? Faz sentido? Então, você precisa tomar decisões. É melhor, né? Enfim, não existe melhor, mas assim, cada um vai tomar as suas decisões. Ponto final, tira o melhor. Que é o seguinte, esse cara, esse personagem, ele vai seguir dentro da questão familiar dele, e às vezes a questão familiar dele é muito ruim, é muito ferrada, é uma pessoa que vem de um contexto de violência, uma pessoa que pá, não sei o quê, e aí você, na sua estrutura pessoal, quer que esse cara ascenda daquele lugar e viva uma outra experiência muito maneira, porque você deseja isso para ele, ou a curva dramática desse personagem, o quanto você vai ter que tirar esse cara daqui para fazer essa curva muito gigante para viver isso aqui, distancia ele da questão familiar dele. Então, para você distanciar ele da questão familiar dele, tem uma coisa chamada verossimilhança no audiovisual, que é, você precisa contar uma história, mas ela não pode ser fantasiosa demais. Você precisa trazer uma relação concreta, uma relação, né, um espaço-tempo realista da experiência daquele cara. Né? Então, o meu campo, né, o meu campo do desejo não está diretamente atrelado à experiência com aquele cara. Eu preciso estabelecer um fio das questões familiares desse cara. Se eu já pensei uma estrutura para esse cara, né? Quando a gente vai pensar um personagem, construção de personagem, a gente bota perfil, as experiências anteriores dele, quantos anos ele teria, a gente vai colocando, escrevendo tudo, a gente constrói um campo desse personagem. Então, é bastante importante na construção, né, coerente de um personagem que a gente esteja mais próximo possível. Vai ter uma outra coisa também que a gente chama no roteiro, que são os círculos em volta de personagem. Aí você vai criando as primeiras coisas e esses campos familiares vão se alargando, mas não dá para pular daqui direto para uma terceira, uma sexta linha, né? Eu preciso fazer um processo. Então, esse é chamado de questão familiar. Te ajudou? Então tá. E aí, vamos temática em questão. Mas isso aqui eu não vou entrar, não. Isso aqui é questão minha mesma. Que eu sou uma grande provocadora das minhas próprias práticas. Então, tudo que eu faço, em algum momento eu paro e eu fico, é isso mesmo? É assim mesmo? Pá, não sei o quê. Então, isso aqui, na verdade, são questões para mim, que em algum momento eu volto para responder para vocês também.
Mas é sobre documento, práticas, resoluções e métodos de pedagogia. Vamos descobrir aí. Mas essa aqui, então, é a minha cronologia. E aí vou abrir algumas coisas para vocês que talvez eu só abri uma vez no ano passado na UFRJ. Como eu contei para vocês, eu estou contando de um processo de criação, né, que foi um espetáculo musical e foi para o audiovisual. Então, quando eu comecei o primeiro processo de passagem de um espetáculo musical para um roteiro, ele tinha outro nome, tinha outros acontecimentos e eu precisei ir cada vez afunilando mais e dando tons dessa nova concepção criativa. E aí, esse aqui é o nome, era o primeiro nome, na verdade, de Ouro Azul, que se chamava José, uma ode às histórias, onde se tratava de um grande musical, onde a gente vinha falando, então, desse José contando a peregrinação desse José pelos estados e tal, mas enfim, de outro modo. E aqui é aquela parada que eu falei, a minha história se passa aqui, 2022, pegando 2024. Mas eu precisava pensar uma cronologia que me desse um corpo para trás, para que eu pudesse pensar... Deixa eu sair da frente. Para que eu pudesse ter material, elemento, campo histórico mesmo, tivesse documento que me sustentasse, que sustentasse a minha história. Então, a minha história, na verdade, se passa, o que a gente vai assistir, se passa em 2022, mas começa em 1961, quando nasce o Zacarias e a Manayara. E aí, eu vou contando um pouquinho, esse formato que a gente vai assistir daqui a pouco, de websérie, ele nasce do agora para pensar o anterior. Então, eu tenho um arco de 4 temporadas, onde a primeira temporada é no agora e depois eu vou andando para trás. Então, por isso que eu precisava, então, de toda essa cronologia. Então, tem aí um período, é um período onde nascem os personagens principais da história, nasce Zefa, e aí tem algumas anotações, né? Então, em 2024 ela tem 57 anos, período da Serra Pelada, Zacarias, quando, né, o tempo onde os personagens chegam em cada lugar. São personagens também, a Zena e tal, quando ela chega na fazenda e tal, quando nasce o filho mais novo do cara do mal. E tal, e quando os personagens... Aqui são os personagens principais dessa visão, desse campo de 2022-2024. É basicamente isso. Agora pode voltar normal, Bruno. Bota aí no normal agora, por favor, pra gente. Tem. Ele não sabe. E aí, falando um pouquinho desse lugar, que é a contação de histórias... Saiu. Meu Deus. Ô, Samara, ajuda ele. Ai, meu Deus. Continua diminuindo a tela. Atualizar. É porque tava muito pequeno, tava muito aberto. Agora você bota Agora a bota a tela tela inteira, cheia. Vitor. Arrasou. Aí depois você aperta aqui, que aí vai. Aí. Pode passar a página. Passa mais um. E aí, isso aqui também é um pouquinho do nosso processo de produção. Aqui já é a capa do primeiro roteiro, em 2024, quando ainda era José, uma ode às histórias. O primeiro roteiro. Essa aqui foi a primeira Bíblia. Bíblia é um projeto, é um semi-projeto onde a gente apresenta a nossa história. Então, toda vez que você tiver uma história, um filme, um curta, que você queira apresentar a instituições, a sua própria equipe, convocar a sua equipe e dizer, olha, tem um material criativo que eu quero fazer. É importante que você tenha uma Bíblia onde você vai trazer, onde vai estar ali a sinopse, a defesa dos seus personagens, uma argumentação sobre a tua história e também elementos visuais, né? Tanto as referências de plano, de pensamento, né, da onde você está estreitando ali os laços com aquele seu material criativo, mas também elementos visuais. Então, eu botei uma série de elementos visuais que tinham conexão com aquela história que eu queria contar, desde a seringa, uma relação mais popular dos times de futebol,
a relação de fé popular, os jogos, queria muito falar sobre o jogo do bicho, a relação com os transportes públicos também, enfim, a relação de fé aqui também, através da planta. E ali tem um pouquinho né, desse período de perspectiva de gravação e tal, que não foi, que não é real. Só que foi um sonho, uma piração. Achar que a gente ia gravar tudo em 15 dias, num tempinho ali encurtadinho, tudo fechadinho, isso era piração. Isso é o início do projeto, que é quando você começa a projetar ali dentro de um campo de sonho, e depois quando você vai para o plano real, botando na ponta do lápis, fala, não existe, isso aqui não existe. Enfim, passa aí. Beleza. Isso aqui é questão de produção. Vamos passar um pouquinho, vamos assistir um episódio? Bota no episódio 2. Isso não? Não, esse aqui. E aí, das coisas todas que eu fiquei falando aqui, vocês viram o que ali? Muita coisa? De elementos? Tipo o quê? Tipo, sobre a pegada hídrica que você falou. Deu pra ver já no começo, deu pra ver a edição, deu pra ver a presença da vivência, da casualidade. Legal. Legal, bem legal. Mas o quê? E aí, gente, pode compartilhar. Não. O sotaque? Ele fez, você fechou o slide. Meu Deus. É hiato, porque como que o cachorro ia atuar daquele jeito, gente? É, tipo isso. Mas vou te contar, sabe o que é? Comida. Sim. Eu tinha biscoitinho na mão. A gente já tem um código. Eu vou pra lá, eu tenho que chegar com um biscoitinho, um negocinho pra eles. Então, eles já têm um vínculo comigo porque eu sempre chego com um negocinho. E aí, pra cena, eu tinha alguns pequenos grãos nas mãos e eles já viram. Aí não tem jeito. Tem várias cenas que eles estão, mas de fato, onde a gente está gravando, onde vocês viram ali, é o sítio da minha bisa, o Carlos Sampaio, em Austin. No final do Carlos Sampaio, ali é o Arco Metropolitano. Então, ali já é um lugar onde, para a gente contar essa história, boa parte do que eu escrevi já nasceu da minha experiência com aquele lugar. Então, já estava tudo muito ali. Na verdade, no início, a gente pensava em levar para outro lugar, mas não tinha. Todos os lugares levavam para aquele lugar mesmo, e quando os rapazes do audiovisual, assim, né, que compunham a direção e a direção de fotografia, chegaram lá e falaram, é aqui, não tem outra coisa, está diretamente conectado com a história, e de fato, não fazia sentido a gente sair. Na verdade, a saída dali era para também desvincular alguns códigos muito daquele lugar, porque no início eu queria desvincular muitos códigos também. Mas no processo a gente entendeu, não tem como desvincular códigos que estão diretamente ligados com a estrutura do projeto. A gente está falando sobre a história desse cara, sobre essas, né? Então não tinha como, tem coisas que não dá para. Mas... E aí aquele lugar é assim... O que é gostoso de trabalhar lá, porque é isso, lá de fato lá é o sítio, lá de fato tem tudo, né? Então são poucos os elementos cênicos que a gente tem que levar para compor a direção de arte, são elementos muito mais bem específicos mesmo, né? Então, por exemplo, lá a gente não tem uma seringueira, só que também é um núcleo, é uma história que na verdade, assim, é um núcleo de pessoas que estão morando naquele lugar, que tem a luta territorial como um lugar onde, né, como uma questão para todos eles, mas eles estão lidando, na verdade, o tempo todo com as histórias de quem fundou aquele lugar. Então, eles não são os seringueiros, eles não são as pessoas que trabalham com a terra. Né? Você viu lá, a Maria José está chegando de fora, toda e tal, está vindo de um outro lugar, estava tentando ser vigia no outro lugar. Isso porque ela já tem outro interesse, na verdade. Na verdade, ela sai para tentar ser vigia num lugar porque ela quer estar próxima de uma outra pessoa, que faz parte do enredo também. Né, que é essa coisa do arco dramático. Então, no arco dramático da Maria José, ela está doida para sair dali porque ela quer vigiar de fora uma galera que ela sabe que a galera é responsável por tomar terra. Então, ela está tentando ir trabalhar no lugar onde essa galera atua, onde essa galera age, né? E aí, enfim, então tinha uma série de elementos que já estavam completamente, né, na composição do lugar,
da experiência que nascia do lugar. E aí isso nos abre várias coisas. Por exemplo, a música que começou... mas eu não estava falando disso, né? Eu estava falando, na verdade... Perdão. Eu estava contando que essas personagens, elas estão vivendo aquele lugar, tentando e querendo se aproximar das histórias de quem fundou aquele lugar. Mas eles não são mais aquela pessoa. Eles não são aquelas pessoas, né? Então, esse é um contraste que a gente traz nessa história o tempo todo. Inclusive, várias problemáticas que me devoram também, que estão diretamente ligadas a esses lugares também, aos lugares de um certo regionalismo, porque se eu fosse pensar, de fato, né, as músicas, né, os tipos de linguagem que são feitos em Carlos Sampaio, as músicas, as toadas, o Meu Boi, elas não fazem exatamente parte daquelas pessoas por uma questão óbvia mesmo, que é uma política de afastamento desse histórico, né, e tudo mais, dessa relação com essas musicalidades, com esses lugares, mas que eu optei por bancar exatamente porque a gente está querendo dar a experiência deles abrir para quem compõe aquele lugar. São pessoas vindas de vários lugares. Então, a primeira música que toca aqui é uma toada. Uma toada é um tipo de música do Bumba, que sai do Bumba Meu Boi do Maranhão, que é regional do Maranhão, e que a gente vem, então, trazendo essa música, que é a música lá do espetáculo musical que eu contei, que as músicas vão acompanhando a jornada do personagem, conforme eles vão passando nos estados, a gente vai fazendo um processo onde a dramaturgia vai acompanhando. A dramaturgia musical, os sotaques da pesquisa que envolve as músicas, e cada música, a gente apresenta, então, os estados através da sua musicalidade. E a gente começa, então, com essa toada, que ele vai falar de várias questões, inclusive vai trazer, né, olha a boiada. Então a gente vai brincar também, vai trazer para dentro da música várias expressões que estão saltando naquele momento ali de 2019, das eleições, né, que o Bolsonaro falou sobre os próprios princípios, né, de passagem, ali estava rolando ali a luta territorial, o marco, na verdade, territorial, ali estava no ápice, estava assim, num momento muito forte, e tinham vários, então, processos que estavam passando por cima do marco e, de fato, na calada da noite, né? Então, tinha essa frase que se falava, caraca, a boiada vai se passar, enfim, a boiada e tal, não sei o quê, como se trata, e a gente vai trazendo isso para dentro desse campo da musicalidade e tal, para contar um pouquinho desses universos todos. Mas e aí, o que vocês viram agora nesse episódio? Vocês reconhecem o lugar? Alguma coisa? Reconhece? O quê? Até onde eu entendi, é o primeiro lugar que teve no primeiro episódio, lá o sítio. Aquilo ali faz parte, aquilo ali são as nascentes daquele rio, mas não é naquele lugar mais, assim. É na história, mas é porque aqueles rios todos que aparecem nesse episódio é seropédica. Inclusive aquele primeiro que é o Rio Clarinho, que é azulzão, é seropédica. Dá pra botar de novo ou perdeu-se? O slide? Não, o vídeo. Fechou? Então tá Eu bom. coloquei entra na história. Abre história. Também tem aquele papo, né? Do violão, de representar a cultura, mas não ser ali a tradição, mas ainda não ser isso. Muito maneiro, Quando exato. ele tenta tocar e não consegue, tem Tem- todo esse papo. Tem uma relação de oralidade ali, Sim. né? Um afeto muito grande entre esse pai e filho e esse lugar do passagem de bastão, né? De ensinar. Esse pai está trazendo para esse filho, né? O como cantar. É como se, né? Como se fosse a oralidade mesmo, a contação de história através da música. E tudo que ele vai cantando, que esse pai vai cantando, ele vai falando os nomes dos rios que cruzam a Baixada Fluminense, né? Sim. E também fala de folclore, ainda reforça a tradição. Então, é uma coisa que até que a gente falou mais cedo, assim, na verdade, que essa palavra folclore, a gente tem buscado não usar essa palavra e usar a palavra manifestações tradicionais. Porque essa perspectiva do folclore também vai falar sobre a cultura de tradição, sobre uma perspectiva folclorista. E os folcloristas eram uma galera que nasce ali com Oswald de Andrade, essa galera toda, que ia para esses lugares, né? Ia para as casas de terreiro, ia para as regiões, né, menores, onde fazem um tipo de manifestação, iam lá, olhavam para aquelas manifestações de um lugar de objeto afastado, não se relacionavam com aquele lugar, com aquele território, com aquelas pessoas, e depois voltavam para a academia dizendo... Conseguimos. Perfeito.
relatando aquele lugar como um campo de objeto, como se fosse de fato uma garrafinha, aquele lugar, e que não fosse composto por pessoas, experiências, sotaques, né, formas, formatos, como se aquilo não tivesse um método próprio de ser realizado ali, né? Então, tem uma busca por não chamar de folclore, mas pensar sobre essa perspectiva da tradição, né? Ou originária, enfim, porque está diretamente ligado com os povos originais, com as pessoas pretas, as pessoas que, né, que estiveram em diáspora e foram fomentando ali essas práticas no Brasil e nas regiões. Fala. É uma questão, tipo, o jeito que é tratada a ancestralidade, sabe? É bem natural, sabe? Leve, assim, em questão da música mesmo, quando ele fala da mãe d'água e tal, o jeito que ele fala, sabe? Porque ele canta não só por cantar, mas sim como se ele sentisse mesmo aquilo, entendeu? Como ele acreditasse de verdade, muito, sabe? Uma fé realmente. É muito bonito. Legal, eu também gosto muito dessa cena, também acho ela muito bonita. Inclusive, quando ele foi fazer, eu chorei. Aí depois tem que ser do lado. Eu falei, não, vamos todo mundo. Porque, né, tava como produtora nesse dia. E aí, enfim, essa cena realmente é muito forte. Até pela figura, né, que ele é. Nessa cena do Kaique, são Kaique e Silvan Galvão, que eles estão, inclusive, lá nas referências que eu deixei ali. Quando eu contei, em 2018 eu fui no oeste do Pará fazer uma vivência com os povos Borari, porque eu tocava no grupo de carimbó, eu tocava no grupo dele, é um mestre de carimbó, é um líder ativista, toda a família dele são ativistas do clima através das artes, enfim, também outros projetos também, exatamente levando o carimbó para frente, levando outras práticas. São pessoas com quem eu tenho um carinho, assim, pessoal muito grande, com quem eu aprendi muita coisa e aprendo o tempo todo, e eles são forças, então, que vêm também contar essa história com a gente, e vêm emprestar a voz, doar, enfim, a musicalidade, também a presença ali, né, atuando, é bem legal. Eu fiquei muito feliz com a presença deles. E Saceropédica. Pantanal Iguaçuano, Rio Guandu. Esse aqui é o rio que já vai em direção ali onde está a SEDAI instalada, né? Onde eles fazem o abastecimento de água e tal, e aqui vão começar as pedrarias que estão em direção ao abastecimento ali, né? Onde eles fazem, enfim, todo o processo ali de coleta de água, e aqui vão começar novas pedrarias que, né, são implementações para poder fazer o processo de retirada de água, filtragem e tudo mais, e é isso aqui que eles, né, botaram lá, que faz a alteração dessa água aqui para essa aqui. E que é muito semelhante, muito próximo, na verdade, ao encontro dos rios na Amazônia. Né? Que tem ali o encontro dos Rio Negro com o Rio Tapajós. Não é exatamente aqui assim, porque lá não é tão claro quanto o rio essa água doce aqui do Rio Guandu. Mas é basicamente, tem essa mesma relação. Então, na verdade, eu fui identificando, né, voltando um pouquinho nesse meu processo, quando eu fui para o Pará, que eu fui lá identificando as lutas territoriais que existiam lá, com os povos Borari e tudo mais, com a questão dos rios, a questão de mobilidade também, e a questão de especulação imobiliária que eles vivem lá, porque virou uma região turística, e todo o povo que nasceu lá lida com isso o tempo todo. Para o bem e para o ruim. Para o bem, porque eles também fazem seus dinheiros ali também, né? Para o bem, porque eles também conseguem, né, trocar culturalmente com várias pessoas que vão parar ali. Isso tudo é muito importante para a continuidade daquela ilha. Mas para o mal, porque existem grandes indústrias que estão ali querendo cada vez mais tirar a galera, vender, criar vários resorts para não sei o que, cobrar caríssimo e tirar o acesso da própria galera que é dali. Então, assim, tem muita galera fazendo outros movimentos, contramovimentos, levando festivais enormes, com galera enorme para lá. E dentro desse lugar que galera enorme, né, também trazendo os locais para dentro e dando dimensão também para esses locais através desses festivais. Então tem rolado outros movimentos que, por ser o lugar que tem sido importante se fazer ali, tem sido feito. Mas o que eu fui, estou falando isso tudo por quê? Porque ao ir e voltar, que eu passei a identificar. Tem uma coisa, pelo menos na minha experiência, que é, às vezes, quão mais longe você vai, mais você identifica o seu lugar. Seja pela saudade, seja porque estar longe também faz com que você tenha novas compreensões. Essa coisa de você se ver de fora, se ver um pouco mais afastado, e eu passei por esse processo. Então,
por exemplo, entender o Pantanal iguaçuano passou por esse processo também de entender uma certa desmistificação também do que é ser ribeirinho. Então, assim, as pessoas acham que o ribeirinho está lá no Pará, mas está aqui do lado também, Seropédica, a galera lidando ali com a SEDAI, que está na nossa casa, que é, assim, uma figura importante realmente, né? Porque ela faz parte do nosso saneamento e ela está lá. Mas ela, ela é uma figura importante porque ela faz parte de uma organização cívica que nos dá condições de direito. Por outro lado, ela está lá fazendo com que as pessoas lidem com várias questões. Uma delas é a questão visual, que ela está impedindo, ela está construindo muros enormes e está mudando completamente o cenário visual daquele lugar. Isso afeta diretamente a relação das pessoas com o seu território. E isso também vai fazer com que mude diretamente a relação do próprio rio, não só, né, como eu acabei de relatar sobre a cor, mas de fato porque todas as alterações que se faz no rio, você modifica o estado do rio. Modificando o estado do rio, você modifica o volume, a proporção, o aceleramento do rio. Então, tem uma pesquisa que foi feita lá, que dos últimos 1 ano e meio para cá, olha como é recente, 1 ano e meio para cá, morreram mais pessoas por conta dessa alteração, porque as pessoas tinham um vínculo de nadar no rio, ou de cruzar, e de circular, e alterando o volume, você tem uma alteração da previsão da crescente de maré, enfim, do aceleramento mesmo desse rio. Então, tem um número maior, já subiu o número de pessoas que morreram lá afogados, tem noção? Ali do lado. E essas pessoas, né, que também são consideradas, são pessoas ribeirinhas, porque estão ao entorno da margem de um rio, que é um rio primordial para o abastecimento, né, da Baixada por um todo, essas pessoas também estão lidando com a relação dos seus comércios. Então, por exemplo, quando a gente foi lá gravar, eu passei uma temporada de quase 3 meses indo lá. Eu tinha uma questão... sai fora. Desculpa, gente. Mas eu tinha uma questão que eu tinha uma equipe muito... uma equipe muito espaçada, cada um de um canto, então eu não conseguia reunir uma presença nesse território que não fosse eu e uma agente do território para a gente estar lá conversando e entendendo essas dimensões todas. Então, eu me responsabilizei por esse campo da pesquisa, campo de relacionamento, esse campo de produção, que é um campo fundamental, assim, que eu acho que nas produções alguém tem que fazer esse papel mesmo, assim. Né, para a gente não perder nas conexões com o lugar e com as pessoas. Então, assim, foi nesse processo que eu fui entendendo as demandas dos locais de lá. Por quê? Porque essa região, por exemplo, onde a gente foi, do Pantanal iguaçuano, onde tem os comércios, que são os restaurantes, não são áreas próprias para banho. Então, você tem uma conexão visual muito grande, com um cenário incrível, deslumbrante, vocês estão vendo aqui, mas onde as pessoas não podem nadar, não podem ter lazer com aquele lugar e ter conexão, que é uma coisa, na verdade, que é assim, uma coisa que se reproduz em todo o universo de Baixada Fluminense, em todo o universo de região periférica, que é esse anulamento, esse afastamento de uma conexão com a sua natureza, né? Pensar que os nossos valões, eles são nascentes, já foram nascentes, e são rios, já foram rios, né? Então, assim, um mecanismo, um processo, né, político de reorganização ou desorganização desses lugares nos afastaram, mas aquilo tudo ali é natureza, né? Então, nessa cena final, onde o Kaique, que o nome do personagem dele é Renan, né, mas o ator é o Kaique Galvão, ele vira para Maria está sofrendo uma perda, uma pessoa que ela amava muito, se foi. Essa história, na verdade, a gente está o tempo todo lidando com o assassinato de uma pessoa, e aí aqui é concretizado uma relação, o assassino de uma nova pessoa. E aí ela está lidando com isso e ele chega para ela e fala, uma das coisas que ele diz é um conceito de muito valor dentro desse campo da performance. Então, todo esse lugar que eu estou falando sobre pensar sustentabilidade, discurso, narrativa, ativismo, ele passa por esse campo do imaginário, do poético, da narrativa artística, criativa, que é música, que é teatro, que é audiovisual, que é imagem visual, né? Enfim, que está diretamente estabelecido com um plano que eu acredito muito, que é como a gente constrói o nosso imaginário. Eu acredito muito que como a gente constrói o nosso imaginário sobre o outro, sobre a gente, sobre o lugar, sobre o território, isso vai dizer diretamente como a gente vai estabelecer
os nossos passos futuros a partir disso. E eu falo disso por um campo muito pessoal, assim, porque o meu campo, quando eu analiso o meu campo criativo, da onde se nasce, né, qual é a estruturação do meu campo imagético sobre a vida, ele nasce de um lugar muito afetivo para mim, que é a minha família. Eu aprendi a pensar, o meu jeito de pensar, ele nasce primeiro de um campo afetivo familiar, que foi da onde eu nasci. E é assim que é para o nosso território, né? Então, se a gente vem de uma família onde ela é violenta, a gente tem uma tendência a entender um pouco mais ou visualizar os outros campos de violência que estão fora. Então, esse campo do imagético, da imagem, da reprodução da imagem, de como a gente conta as nossas histórias, as nossas narrativas e como a gente apresenta elas estão diretamente ligadas àquilo que a gente vai depois reproduzir, enfim, ou reelaborar e prestar contas nos próximos, ainda mais sendo artistas. Eu acredito que ser artista, acho que todo mundo tem um vínculo, né? Alguns vão puxar isso e bancar isso como uma profissão, outros não exatamente, mas acho que todo mundo tem esse viés, principalmente no momento, né, na era digital onde a gente vive, onde todo mundo tem o celular, a gente consome isso tudo o tempo todo, a gente está o tempo todo sendo interferido pela construção de imaginários e imagéticas que nos ditam uma nova tendência, uma nova questão, enfim, uma nova estética, um novo olhar sobre o mundo, e, portanto, se é sobre o mundo, é sobre a gente também. E o Kaique vai falar lá para Maria, ele vai falar para ela sobre a ideia de meio ambiente. Ele fala assim, eu gosto muito quando ele fala isso, porque ele fala assim, aquela que escreveu e fala, eu adoro quando ele fala isso, mas é porque não é sobre mim também, né? A escrita também, a gente escreve, mas não é sobre a gente escreve para o que o outro diz. Mas aí ele fala assim, porque alguém resolveu chamar de meio, separar no meio e chamar de meio ambiente. Ele fala alguma coisa assim, que na verdade isso está diretamente estreito ao conceito do Nego Bispo, que é uma liderança quilombola que vai falar sobre a ideia de biointeração. A ideia de biointeração, ele vai dizer que é preciso pensar o mundo em harmonia, a natureza em harmonia, né? Então, o processo de fruta, né, do fruto, o processo de construção de relação com a natureza, ele está dentro de um fluxo de harmonia e não de apagamento de um sobre o outro, porque nesse fluxo de separar no meio, quem separa no meio somos nós. A natureza, ela só existe, então ela não existe meio para a natureza, ela só é, né? Então esse é um princípio que eu gosto muito de citar, porque esse princípio de biointeração, ele vai acompanhar vários nortes, assim, através dessa fala de Nego Bispo, que faleceu há 2 anos, infelizmente, mas que é uma figura importantíssima, é uma liderança, um filósofo da floresta, que pensa e traz para nós todos esses caminhos através de cada fala que ele provoca. Então, se vocês, né, imagino que vocês conheçam, mas se não conheçam, vá lá dar uma olhadinha, tem livro, tem o PDF, se vocês quiserem eu posso compartilhar, também tem todos esses aqui eu tenho PDF também, posso compartilhar. E aí, falando um pouquinho mais de conceito também, citando alguns nomes que são nomes fundamentais para pensar esse lugar do meio, do eu natureza, esses conceitos todos que em algum momento deu um boom e todo mundo passou a botar para frente, né? Mas são esses os nomes que levantaram esses conceitos, né? A Leda Maria Martins, que vai falar sobre a performance do Espiralar. Ela é uma mestra de congado, uma das primeiras mulheres a ser mestra de congado, uma mulher preta lá do interior de Minas, que é mestrona de congado, brabíssima ela, maravilhosa, eu amo. E ela tem um livro chamado Performance do Espiralar, onde ela vai falar também sobre os congados, os métodos, as formas, o eco da musicalidade como um lugar de abertura de canal e de processo, né? Enfim, dentro da fé, também estritada na fé, a gente não vai falar muito desses lugares aqui, a gente deixa para outros processos, porque não pode, né? Mas isso tudo está muito conectado, né? Os processos de fé, de sentido de natureza, a natureza é fé também, e esses vínculos todos se cruzam pra caramba. Aí eu queria só botar no finalzinho desse episódio, só para dar... Isso. Pode ser, bota aí. Essa cena também é muito boa, tá? Porque essa cena aqui só... Volte um pouquinho só quando a Zefa tá vindo, pode ser daqui. Aí. Que é o seguinte, essa cena é uma cena bem forte,
Ela é uma cena bem forte. Ela joga uma água na cara da Maria José. Eu não sei se deu para perceber, mas Maria José não é muito legal. E tem uma outra cena onde elas brigam muito feião. E ela vem jogando a presença que ela é, quem ela é no mundo na cara da Maria José. E essa água que ela joga na cara de Maria José é a água dos pés dela. Pesadão. Mas eu gosto muito dessa cena. Essa cena é muito importante para a narrativa. E ela era uma cena que era para ser na segunda temporada. Mas eu entendi que tinha que acontecer de cara logo. Para deixar claro também o mau caratismo dessa garota. Mas bota aí, mas o que é interessante dessa cena, né? Para além dessa fofoca que eu joguei, é que a musicalidade que está nessa cena aqui agora, ela é feita de cabaça. Vocês sabem o que é cabaça? Tá, eu também não vou explicar, não. Depois vocês pesquisem o que é cabaça, mas a cabaça... mas a cabaça, ela é um instrumento feito de um tipo de coco e ela é feita em ritos de fé. Só isso. Bota aí, solta aí pra gente escutar só o som. Esse barulho de bolha que faz assim. Dá pra ouvir? Uma coisa assim? Faz? Dá pra ouvir? Vamos fazer o exercício de fechar o olho, todo mundo? Volta um pouquinho aí. Sensorial, virou sensorial. Não vou passar nada em vocês, gente, sem toque físico. Eu sei que tem que respirar. Foi. Beleza. Uma série de elementos de novo, né? Só pra gente se acompanhar, né? Sobre aquela introdução que eu fui dando e tal. É bastante coisa, né, gente? Eu sei. Mas vamos pra prática, então? Praticar um pouquinho junto? Vamos lá. Por favor, pelo amor de Deus. Já tirei 3 cochilos aqui, foi o que ele quis dizer. Vocês têm lápis, caneta aí? Caneta e um papel, por favor. Gente, vamos fazer... eu queria estimular vocês a escreverem um pouquinho, a trazerem um pouquinho do roteiro de vocês através de um lugar que é o mapa sensível. Esse lugar do mapa sensível, a gente estimula assim, 2 lugares. Então, pode ser inicialmente um pouco difícil. Mas então, é o seguinte. Mapa sensível é um campo de criativo. Então, tem uma certa liberdade mesmo assim, na criação de vocês. Onde eu vou, através desse mapa sensível, dar para vocês dispositivos de criação. Então, essas palavras que estão aqui ao entorno da palavra mapa sensível, elas vão ser norte de campo imaginativo, de campo de imaginário. Completamente livre mesmo. Então, é a associação que vocês fizerem a partir dessa palavra, dentro da liberdade de vocês. Beleza? E somado a esse campo aqui, que é o campo de vocês, que é o campo do criativo. Quando eu ia falar de criativo, no audiovisual, não sei o quê, é esse lugar aqui. É um campo livre mesmo. A parada é como você vai se debruçando sobre ela e no seu caminho, no seu processo, você vai então esmiuçando. Mas para dar corpo, para dar estrutura, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha nesse cabeçalho aqui, que é um cabeçalho comum de qualquer roteiro. Quando você vai escrever um roteiro, é preciso dar, né, aquele lugar que eu falei, é preciso que todo mundo entenda minimamente o que é que você está falando, o que é que você está falando. E para dentro disso, para todo mundo entender minimamente o que é que você está falando, a gente precisa descrever algumas coisas dentro dessa estrutura. Então, a nossa estrutura é cena, e sempre o número da cena inicial. A gente vai estar aqui, entre aspas, né? Botei aqui no parênteses assim, mas não precisa escrever agora. A locação, que é onde se passa aquele lugar, a circunstância da sua cena. Então, por exemplo, se fosse aqui agora, seria uma sala de aula. Essa é a locação dessa cena aqui que está acontecendo agora. Eu falando aqui com vocês. Externo ou interna
significa que se a externa é jardim, é rua, é corredor, se a interna é uma sala fechada, um lugar fechado, é um banheiro, é uma sala de cinema, enfim, qualquer lugar que tenha parede, estrutura de parede. E se é dia ou é noite. Esse é o cabeçalho, então, de um roteiro inicial. E a gente vai brincar, então, nesse lugar que é a gente estabelecer o campo de cena e vocês escreverem uma cena a partir de um estímulo criativo, que é livrão mesmo. Pode ser? Vamos lá? Então, vocês escrevam aí esse cabeçalho. O cabeçalho na folha de vocês, de cena. Então, essa primeira cena vai ser a cena 1. A gente tem um espaço. Não entendeu? Escreve, pega a sua folha que você separou agora e faz um cabeçalho. Né? O cabeçalho você vai colocar cena, você vai escrever cena 1. Você vai deixar um espaço para dizer a sua locação e depois você vai preencher com externo, interno ou dia e noite. Esse é o cabeçalho. Então, toda vez que você for... Então, aí, locação, vou colocar externo, interno e dia e noite? É exatamente isso. Eu queria... Deixa eu ver se eu... deixa eu ver se eu tenho... Eu não tenho um... Pode. Não, calma. Tá. Tipo assim, se for na sala Tá. Laboratório de usinário. Deixa eu ver. Vou pegar um roteiro aqui, gente, para mostrar para vocês. é tipo o Ah, é essa pessoa da manhã. Exatamente. Exatamente. A área... Vamos lá, vou explicar novamente. Quando a gente vai escrever um roteiro, gente, todo início de roteiro, ele parte de um cabeçalho, que é esse tipo de descrição, que é onde você vai colocar a cena, né? Qualquer história, né, na escrita de um roteiro, ele parte de uma perspectiva de cena. Então, por isso a gente começa apresentando cena, o número da cena, a gente deixa um espaço onde vai se passar a locação de vocês. Nesse momento, vocês não começaram a escrever ainda, então não tem lugar nenhum, só deixa o espaço para vocês saberem que nesse lugar vocês vão descrever a cena de vocês, a locação de vocês, e ao lado externo e interna, para vocês saberem que são essas as duas descrições. A externo e externa vai vir depois que vocês saberem qual é a locação de vocês. E se é dia e noite, vai vir depois que vocês saberem qual é a história de vocês. Beleza? Mas essa é a estrutura que precisa se ter para vocês começarem a contar a história de vocês. Beleza? Deu para entender ou ainda não? Sim? Então vamos agora para o processo criativo. A gente vai nesse lugar que é o nosso mapa sensível e eu vou dar um dispositivo. O que é dispositivo? Dispositivo é um método que a gente chama no criativo, que é um disparador, é um dilatador, é um lugar onde, através de uma palavra, de um incentivo, de uma ação, de um gesto, de uma imagem, de uma foto, estou dando só exemplos que se pode fazer, mas a gente vai fazer de palavras hoje, é uma coisa que vai me disparar gatilhos de encontro ao meu objetivo. Qual é o meu objetivo hoje? Escrever uma história. A minha história pode ser muito simples. Eu sentada numa carteira de aula. Pode ser muito simples, não precisa viajar muito, não. Mas se quiser, pode também. Certo? Enfim, vamos começar com a palavra memória. Então, beleza. Eu já sei que a minha cena 1, o meu dispositivo é memória. Pensando na palavra memória, o que é que vocês acessam? Pode ser foto, pode ser meu hoje, pode ser meu café da manhã, pode ser enfim. De acordo com a cena que eu pensei. De acordo com a palavra. A palavra é memória. A partir dessa palavra, você pensa em uma cena. Pensando nessa cena, você vai descrever essas outras coisinhas. Vem memória, memorial. Ah, eu escrevo aqui. Aí quando a gente começa embaixo, tipo, contando uma história.
Ó, a palavra é memória. A partir da palavra memória, o que é que te ativa? Você pensa o quê quando você ouve memória? Você pensa no quê? Você pensa em alguém? Você pensa numa situação, em alguma coisa, uma coisa que você experimentou? Você pensa num cheiro? Você pensa numa música? Você pensa em alguém? Enfim. E aí você vai escrever essa sua memória. E se você não pensar? Pode ser uma frase. Pode ser. Nada? Pode ser. Não pensei em nada. Pode ser. Uma folha em branco. Vai no simbolismo. Pode ser uma folha em branco. Mas eu tenho que escrever aqui. É importante escrever. Aí tem que colocar memória e escrever. Não, você vai escrever a sua memória. A sua ativação criativa de memória. Hã? Você vai escrever no seu caderno a memória e você vai descrever depois, onde se passa. Então, assim, falei a palavra memória. Pô, quando eu penso em memória, eu me lembro eu pegando o busão mais cedo em um dia que rolou um acidente muito grande e tal, e eu fiquei 2 horas parada dentro desse ônibus. Eu vou escrever essa história aqui e vou dizer, cena 1, onde se passa? Qual a locação dessa minha cena? Um ônibus. Era de dia ou é à noite? Era de dia. Externa ou interna? Interna, porque é dentro de um ônibus. Então, eu tenho a descrição de cabeçalho de onde se passou a minha cena e eu tenho aqui a contação de como é a minha cena. Precisa botar personagem que existe. O que você quiser. Você pode inventar o nome, você pode botar alguém que existe, você pode botar você próprio, você pode botar o seu colega, você pode botar todo mundo na roda. Quem você quiser. Eu vou falando. A nossa primeira memória, porque a gente vai fazer todo mundo junto. Então, a primeira está todo mundo escrevendo a partir desse dispositivo que é a memória. Dá gatilho. Quê? Vou dar gatilho mesmo. Vai dar gatilhos. Agora a gente vai pro próximo. A gente vai... vamos com calma. Essa que ela perguntou, e agora? Eu falei, gente... Eu falei assim, eu não sei o que eu faço. E agora? Ah, tá. Perdão. Se arrisca. A gente vai pra cena 2. Já. Externa no lugar aberto. Lugar aberto. Ai, a gente vai fazer um cabeçalho pra cada um. Exato. Então a gente vai ter 5 cabeçalhos. Você vai fazer um cabeçalho, você vai escrever uma história, próximo. Mas a minha memória não vai todas as cenas? De certa forma, sim. Só que o estímulo de cada uma requer um tipo de vocabulário. A nossa primeira é memória. Depois a gente vai caminhar por outras palavras que com certeza você precisa da sua memória para acessar. Mas são outras camadas de memória. Então, por exemplo, a gente pode falar sobre poética e não tá atrelada à memória. Minha poética está atrelado a um cheiro, que não é exatamente memória, é um outro campo, enfim, está atrelado a um toque, está atrelado, enfim, passa pela memória, pelo campo da memória, mas não é a memória. Faz sentido? Aí eu tenho que botar aqui do lado externo, noite. Mais um embaixo do outro. Do jeitinho que está aqui, ó. Você vai botar cena, o número da cena, a locação, onde se passa a sua história, se é externa ou é interna, e se é dia ou é noite. Eu escrevi aqui porque não deu espaço. Se é dia ou noite. Aí eu boto uma vírgula? Por que vírgula? Pra separar o dia do interno, do externo. Pode. Eu gosto de botar tracinho. Então eu boto assim. Tipo... Externo é dentro. Se resume a Não, disso. interno é dentro. Cena, tracinho, Se resume a de noite. Pode ser um. dia ou noite. N-O-I. Não pode botar tarde? Não, dia ou noite. Bota dia ou noite. E se for número de Mas tá dentro de dia, tá dentro de dia. Tarde tá dentro do dia. Perfeito. Você pode estabelecer uma cena que ela começa às 5 da manhã. Ainda vai valer como noite. Porque é relação de luz. No audiovisual a gente precisa entender onde nasce o sol e onde ele se põe. Exatamente porque o trabalho do audiovisual está diretamente ligado a você tem luz ou você não tem luz. Você precisa montar luz ou não precisa montar luz. Então, por isso que dia e noite. É isso que vai dizer o seu quadro. Então, por isso que não faz diferença. Porque você pode estabelecer... Porque, assim, tem uma outra coisa que é, quando você vai fazer a gravação, você monta uma coisa que a gente chama de OD. Que, obviamente, é ordem do dia. E não tem nada, tipo, relacionado ao tempo?
Tem, então, tô falando isso agora. Não o tempo, tô falando do clima. Também. Então, se você tem uma cena que é dia de sol, você só pode gravar em dia de sol. Se chover, você não tem mais a cena, como gravar aquela cena naquele dia. Aqui no meu papel. Aí isso vai estar escrito no seu roteiro. Aí no seu roteiro, o assistente de direção vai pegar o seu roteiro, vai ler e vai puxar, vai montar uma OD, que é uma planilha enorme, dizendo, nessa cena aqui, a gente tem tantos elementos, temos tais elementos, papapá. Então, para fazer essa cena, a gente precisa que seja num dia X, com um sol, esteja todo mundo com uma roupa X, desse jeito, papapá. A gente precisa de uma... vai tirar os elementos que estão ali. Então, por exemplo, você descreveu, vamos dizer que a sua história é um rapaz, como você se chama? O Vitor foi à praia e levou uma samambaia para tomar sol na praia. E ele e a parceira de samambaia dele tiveram uma grande discussão filosófica naquele dia na praia. Ele levou uma cadeira e a samambaia para sentar na cadeira ao lado dele. E essa é a sua cena. Vamos dizer que seja isso. Então, na nossa OD... Tá vendo aí? Então, tipo assim, na nossa OD de gravação desse dia, a gente precisa de uma samambaia, de uma cadeira de praia e um dia de sol. E o Vitor? Mas, inclusive, no audiovisual, a gente não precisaria do Vitor. A gente pode fazer só a samambaia, a cadeira de praia e botar a voz do Vitor depois, gravar de qualquer outro lugar. E é uma forma, a presença dele tá ali, mas sem estar ele de corpo presente. Isso dá para fazer também. Às vezes, muitas vezes a gente faz isso, na verdade, porque o ator não pode, não dá para ir, não sei o quê, então tá. Então, bota de outras formas. Ou vai no simbolismo, né? O personagem tá ali, segue ali, mas não é exatamente a pessoa de corpo presente, são outras formas de você conseguir fazer presente. No audiovisual isso é possível. Mas nesse dia, então, a gente tem uma série de elementos que, para fazer aquela cena, vai ser importante. Então, por exemplo, a gente vai sair agora com um roteirinho com 5 cenas. Quando a gente sai para gravar, e a gente vai gravar 5 cenas num dia, na nossa OD vai estar descrito qual a sequência de cenas que é mais valiosa para a gente gravar. Então, aí se a gente sai às 7 da manhã, a gente precisa de luz para 3 cenas, as 3 cenas que a gente precisa de luz, a gente vai gravar primeiro, e as cenas, né, que não precisa de tanta luz, a gente vai gravar, as cenas que são à noite, a gente vai gravar no horário da noite. Às vezes acontece de não ter tempo para isso. A gente tem um lugar, uma locação, a gente precisa alugar um espaço que só pode reservar para a gente a partir das 7 da noite. E aí é isso. Então, o que a gente vai fazer? Vai montar todo o equipamento de luz que faça parecer com que aquele lugar está de dia. Então, isso tudo muda completamente qual é o esquema que você tem de equipamento, de pessoas, de montagem e de ordem de dia. Que é o que a gente vai... que é a sequência das cenas que nós vamos gravar. Por exemplo, em Ouro Azul, nós temos uma cena que é uma cena importantíssima, onde o áudio converteu. E aí, quando isso acontece, não tem o que fazer. O áudio foi embora. Tem que gravar tudo de novo. Tem que gravar tudo de novo, ou você dubla. Dublar, né, assim, nesse sentido, com atores que nunca tiveram experiência de dublagem. Com dubladores, beleza, mas com atores que nunca tiveram experiência de dublagem é mais difícil. Numa cena que é uma cena muito orgânica e tal, uma cena que não foi preparada tecnicamente para ser dublada. Então, uma cena que não foi preparada tecnicamente para ser dublada tem muito mais o campo da liberdade mesmo. Aí você fala num tom, fala diferente, você não se prepara para fazer sempre, né, repetir a mesma cena da mesma forma e tal, que isso também é muito importante no audiovisual por questão de continuidade. Mas não foi preparada. Na nossa primeira tentativa de regravar essa cena, choveu e acabou a luz. A gente não gravou. É uma cena muito importante. Não, e até porque não tinha luz. Então a gente perdeu realmente parte do dia e não tinha o que fazer. É a água comendo e a luz indo embora e o final do dia chegando. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dublar. Essa cena ainda não foi dublada. A gente vai ter que dublar, não tem jeito. A gente tentou, não deu certo. E aí não tem o que fazer. A não ser que se nós fôssemos uma equipe que tinha como fazer agora, pegar um toldo de 50 metros, suspende o toldo, protege toda a área. Muito raro. Quem faz isso? Só grandes produções. Globo. Só eles que fazem.
De resto, ninguém consegue fazer isso. Nem Walter Salles. Enfim, não assim, né? De um dia, no meio da chuva. E aí são essas coisas. Mas bora lá? Vamos seguir então para a segunda cena. É. Sempre botar o cabeçalhozinho. Cena 2. É porque isso é bom no computador, é mais rapidinho e tal. A gente tem uma plataforma de roteiro onde já fica tudo esquematizado, a gente faz papapá rapidinho. Mas a gente vai no modelo roots, o modelo tradicional. A gente vai no modelo roots, o modelo tradicional. É isso que você está fazendo, escrever na mão. Não necessariamente, porque eu consigo alterar. Vamos para um próximo dispositivo. A minha calça abrindo, ninguém olha. Um próximo dispositivo. Território. Território? Território. A palavra é território. O que você acessa quando você pensa em território? Território é você numa experiência com o seu bairro, é você dentro do seu quarto, é você consigo mesmo, você é território de si. A segunda cena agora. Não precisa fazer sentido. Não precisa ter uma linha linear. Pode ser completamente diferente, tá? Território? Território. Não. Ah, não é uma palavra só? Não. Ah. É uma cena. Você pode escrever território. O dispositivo, a palavra da segunda cena é território. A partir da palavra território, o que é que eu acesso? O que desperta em mim? Quando eu penso em território, eu penso no meu bairro, eu andando na rua da minha casa. Mas se eu quiser E aí eu vou lá e também? Mas se você quiser pôr uma palavra, é seu. Então eu posso dizer, eu andando na rua X, no horário tal, e passando pelo cachorro do vizinho que está sempre lá, me olhando desconfiado. Essa é a minha memória de território. Vamos lá então? Cena 3. A palavra vai ser ruptura. Ai! Ruptura é um caminho do avesso, uma surpresa, alguma coisa, um desvio. Ah, não é da palavra romper, então. Eu estou dando sinônimos da palavra romper, da palavra ruptura. Então, por exemplo, dentro do audiovisual, o que seria ruptura? Seria uma coisa inesperada. Então, por exemplo, o Vitor... não, na verdade, já dei uma história inesperada para o Vitor. Mas eu estou aqui contando para vocês, sou educadora, estou aqui dando uma aula quando, de repente, uma moto entra pela porta da sala e para, e o cara estaciona no corredor. Isso é uma ruptura de cena. É uma situação que do nada sai do típico. É uma exceção no dia. Eu nunca vi uma moto entrando pela uma porta de sala de aula e estacionando no meio do corredor. Acho interessantíssimo, mas nunca vi. O Gabriel vindo visitar a gente. Total. Então tem que ser algo. Eu chegando da escola no dia normal, descobrindo que eu vou mudar aquele mesmo função. Pode ser. Super pode ser. Fala. Tá. Boa tarde. Um helicóptero. Uma vaca que dirigia. Pode ser, por que não? Não, aí foi para outro lugar também. Você foi para um campo dadaísta, foi uma coisa assim. Mas é uma linguagem. Não tem que ficar julgando também, não. Pô, tô achando maneiríssimo. Tem uma galera que tá escrevendo mesmo aqui, ó. Maneiríssimo. Não, manda ver. Manda ver. Cada uma. Então você vai ler depois pra gente. Por favor, não, depois a gente conversa sobre isso. Mas não, manda ver. Não tem. 10 minutinhos, a gente vai concluir. A gente vai fazer só mais um, então. Cena externa de... Cadê o que, filho? Cadê o que? Tá. Bora nós, gente. Próximo. Vamos pra cena 4, não é? Cena 4. Vivência. Vivência é a palavra da cena 4. Vivência. Ao que você atribuir.
Ao que você atribuir, vivência. É, o que você viveu. Pode ser um trauma, pode levar. É o que cada um atribuir. Estou mal, todo mundo tá tendo uma cena super complexa, tem algo bem mais simples. Não, às vezes a gente acha que o simples é simples, e aí quando você vai lidar com ele, ele é super... Eu pensei assim, mas é que eu gosto de simplicidade. É, eu também gosto, sabia? Depois a gente vai entendendo que o simples é mais... O simples às vezes conecta mais do que... Às vezes a gente quer complexificar muito. E aí a complexidade tá pra gente. Aí às vezes você precisa dar... Enfim, aquela já também. Só uma pergunta, pode ter botado as palavras-chave em cada um? Não. É, mas só pra gente saber, foi memória, território, ruptura e vivência agora. Vivência é a sua experiência, a sua... É. Ai, que cool. Sei lá, eu adoro o jeito como você fala. O que você viveu? O Vitor Hugo tá escrevendo uma esquete De quê? um esquete de humor. É um podcast. É um podcast de homem. Legal? Escreve. Das crianças. Uma palavra. Sobre o quê? Sobre o... É o ápice do mundo. Foi, gente? E aí eu vou pedir para vocês pegarem esse material que vocês têm em mãos agora, esse pré-roteirinho e tal, e gravarem, realizarem. Sempre dá. Existe o simbolismo, existe o carrinho, existe sempre uma possibilidade. Eu vou pedir para vocês gravarem, realizarem o roteiro que vocês estão fazendo e mandarem para mim nesse meio aqui. Dá para fazer, gente. Faz do jeitinho de vocês, pode adaptar, pode ir pro simbolismo. Não é muito fácil fazer essa Celular, pegou o celular, gravou, gente. Calma aí, sem muita pressão, dá para fazer. Faz simples, faz do jeitinho de vocês. Pega o celular, não tem questão de qualidade, vocês vão gravar, vocês fazem lá. Às vezes, uma menina passando na rua, grava o próprio pé andando na rua, próxima cena, entendeu? Pode fazer do jeitinho de vocês. Mas baseado nisso aqui? Não? Mas com esse roteiro aqui? O roteiro que você fez. Lascou. Como é que eu vou gravar um mês? Vai, você consegue. Aí manda pra mim, manda por esse e-mail o conteúdo de vocês e o roteiro. Quer falar? Quer perguntar? Não. É ela aqui. Não. Tem que mandar o roteiro também? É. Manda. Manda o roteiro e o videozinho. Tá. É? Todas essas 4? É. Não dá. Dá sim, gente. Gente, faz um vídeo curto de até 1 minuto, pequenininho, papapá, não precisa ser cena grande. Vamos botar, então, a margem de 1 minuto. O vídeo tem que ter até 1 minuto. Não, no total. Pode ser? Não. Aí. Foi? Fechou, gente? Quero muito agradecer a vocês, a escuta, a partilha, a prática, e vou ficar esperando o conteúdo de vocês, tá? O roteiro de vocês. Alguém quer compartilhar? Alguém quer contar? Tá. Vamos. Obrigada. Vou agradecer a presença da Adri, que está com a gente aqui desde... Vocês não a viram, alguns não a viram, mas desde quando a gente fez o lançamento da nossa cartilha. Ela foi responsável por organizar aquele evento. Então, agradecer a sua presença, a sua participação e colaboração. Obrigada. É sempre bom a gente estar presente junto com pessoas da cena, da produção cultural. E também é uma forma da gente trazer a questão ambiental para fora do nosso nicho, que é só plantar uma árvore. Então tem como sim trazer a temática ambiental em outras formas artísticas, não só aquela que a Pietra falou do teatro, mas também do cinema, de artes visuais, do audiovisual. Então fazer essa brincadeira, essa provocação com vocês, de vocês proporem uma cena também é bem interessante. Então quero deixar o meu muito obrigada. Espero que a gente se encontre mais vezes. E é isso, gente. Valeu. Obrigada a você. Agora tá pra imitar a Fernanda também.